A história da Bíblia começa com o evento da criação da Terra e termina com o fim do mundo. Nenhum outro livro da história abrange uma gama tão ampla de eventos no planeta Terra. Embora ninguém estivesse presente no começo para testemunhar e documentar, a Bíblia nos revela o início do nosso mundo com autoridade. O Senhor não revelou o futuro para satisfazer nossa curiosidade, mas para nos preparar para o que está por vir. Mas as pessoas frequentemente perguntam: meus avós já falavam isso e Jesus nunca voltou. E agora? A Bíblia fala dos últimos dias e, na verdade, estamos nos últimos dias por mais de 2000 anos. E alguns profetas nos ajudam nessa questão, e um deles é o profeta Joel, na qual a mensagem principal do seu livro é sobre a vinda do Senhor, onde ele diz que haveria muita destruição vegetal, atmosférica e humana. Acompanhe agora os 4 sinais que antecedem a segunda vinda de Cristo. Número 1. Falta de alimento e peste. No mundo que produz alimento suficiente para todos, 1 em cada 9 pessoas vai dormir todo dia com o estômago vazio, ou seja, 815 milhões de pessoas. Pior ainda, acredita-se que cerca de 3 milhões de crianças morrem de fome todos os anos. Coincidência ou não, estamos em pleno século XXI e a produção de alimentos está escassa. O mundo nos últimos dias se preocupa com essa questão. O preço dos alimentos teve acréscimos significativos. E diante das atuais notícias, podemos dizer que o tempo do fim está próximo? De acordo com a Bíblia, observando também os dados reais, é previsto um aumento de fome no mundo. A Bíblia faz referência a esse período como os últimos dias ou tempo do fim, onde eventos catastróficos e desafios globais serão ampliados. Várias passagens bíblicas indicam que a fome será apenas de uma das consequências desse tempo. Além disso, o relatório global de crises alimentares destacou que os conflitos armados, as mudanças climáticas e as crises econômicas são fatores-chave que contribuem para a insegurança alimentar e a fome em várias regiões. O livro do Apocalipse também traz uma descrição simbólica dos tempos finais, onde a fome é mencionada como uma das aflições que afetarão a humanidade. E o que poderia aumentar ainda mais a miséria no mundo? Eu respondo: as pestes. Ao longo da história, a humanidade tem enfrentado várias epidemias e pandemias que deixaram profundas marcas em sociedades e culturas. Doenças como a peste bubônica, a gripe espanhola e entre outras, são exemplos de eventos que causaram sofrimento, mortes em massa e desestabilizaram comunidades inteiras. Se há alguma coisa quase certa em relação à atual pandemia é que ela não será a última em que a humanidade vai enfrentar. Só não se sabe quando e de onde virá a próxima. E qual será o seu agente causador, se é um vírus, bactéria ou outro micro-organismo. A realidade é que estamos diante de fatos, e esses fatos indicam que a fome e as pestes só irão aumentar. Número 2. Falsos profetas. Jesus disse: cuidado com os falsos profetas, eles vêm até vós vestidos com peles de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. É previsto que surgirão falsos profetas e falsos mestres, enganando aqueles que buscam a verdade espiritual. Esses indivíduos se auto-intitulam como portadores de mensagens divinas, reivindicando serem enviados por Deus, ou mesmo a reencarnação da figura sagrada, como Jesus Cristo. A história registra vários exemplos de homens que afirmaram ser Jesus Cristo, o Messias esperado por muitas religiões. Um dos exemplos mais conhecidos é o de Jim Jones, líder da seita Templo dos Povos, que se autodenominou como a reencarnação de Jesus. Ele atraiu um grande número de seguidores, prometendo um paraíso terrestre, mas acabou conduzindo a um trágico suicídio em massa na Guiana, em 1978. Sua influência maligna sobre seus seguidores revela o perigo real e o poder destrutivo dos falsos profetas. Esses falsos mestres e profetas geralmente exploram as fraquezas humanas, como o medo do desconhecido, a busca por respostas espirituais e o desejo de encontrar um propósito maior na vida. Eles manipulam as escrituras sagradas, distorcendo para adequar suas narrativas enganosas e assim ganhar seguidores vulneráveis. Para detectar uma imitação, você deve estudar a coisa verdadeira. Qualquer crente que maneja bem a palavra da verdade e que faz um estudo cuidadoso da Bíblia pode identificar uma falsa doutrina. Por exemplo, um crente que lê as atividades do Pai, Filho e Espírito Santo em Mateus 3, 16 e 17, irá imediatamente questionar qualquer doutrina que negue a Trindade. Portanto, o primeiro passo é estudar a Bíblia e julgar todo ensino de acordo com o que diz a Escritura. Para isso,
é necessário você conhecer a sua Bíblia de capa a capa. Nisso, recomendo ler o nosso livro Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa. O link estará nos comentários fixado. Número 3. Guerras e rumores de guerras. À medida que examinamos os sinais atuais de guerras e rumores de guerras, é importante observar alguns exemplos recentes que ilustram essa realidade. Vamos destacar algumas situações, como o conflito da Síria, que já dura mais de uma década, envolvendo diversas facções e potências regionais. Tem causado devastação e sofrimento humano em larga escala. De acordo com alguns estudos, a quantidade de mortos em guerras e conflitos armados desde 1914 ultrapassa 100 milhões. Esse número é maior do que a população de muitos países. Imagine a quantidade de lágrimas, tristeza e sofrimento por trás desse imenso número. Será que as nações aprenderam com isso e acabaram com as guerras? Com certeza não. A guerra civil na Síria é apenas um exemplo de muitas lutas em andamento no mundo atual. Conflito entre nações, disputas territoriais e corridas armamentistas têm gerado preocupações em diversas partes do mundo. Exemplos recentes que incluem as tensões entre Estados Unidos e Coreia do Norte, Rússia e Ucrânia, e a lista segue. Esses são apenas alguns exemplos dos muitos conflitos que acontecem em nosso mundo atualmente. Entender a declaração de Jesus sobre guerras e rumores de guerras como o significado que a guerra é um sinal do fim dos tempos é exatamente o oposto do que ele pretendia. Jesus estava nos instruindo a não permitir que guerras ou seus rumores nos alarmassem ou nos preocupassem, porque ainda não é o fim. Quando a Bíblia fala do fim dos tempos, ele descreve algumas guerras intensas, mas o ponto de Jesus parece ser que sempre tem havido guerras e até que ele estabeleça a paz no reino milenar, sempre haverá. Portanto, guerras e rumores de guerras não são preditores confiáveis para o fim dos tempos. Quer se trate de uma guerra civil na África, conflito entre Israel e seus vizinhos, ou a guerra contra o terrorismo, nenhum conflito hoje é necessariamente um sinal de que o fim dos tempos é iminente. Não importa quais guerras e rumores de guerra estejam acontecendo ao nosso derredor, a nossa missão continua a mesma. E essa missão é o último sinal que antecede a vinda de Cristo. Número 4. Pregação em todo o mundo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim, a grande tribulação. É assim que Jesus profetizou e assim será feito. Esse é o sinal definitivo para a volta do Mestre. Lembre-se das guerras, das mortes por pragas e pestes, fomes e terremotos. Tudo isso vem acontecendo, mas ainda não no nível do tempo do fim. Então vamos tratar especificamente sobre a pregação do Evangelho em todo o mundo. Se por um lado essa profecia teve seu cumprimento já no século I, de lá para cá ela nunca mais aconteceu de forma plena. E o principal motivo é a perseguição aos cristãos que vem se tornando cada vez mais intensa, principalmente no mundo oriental. Mesmo assim, o Evangelho está sendo pregado em todo o mundo, faltando pouco para que a profecia se cumpra. Acompanhe comigo alguns números. No mundo atual, temos mais de 7 bilhões de pessoas, contando com mais de 7 mil idiomas. 5 bilhões de pessoas têm acesso à Bíblia completa, 805 milhões têm acesso ao Novo Testamento e 411 milhões têm acesso a algumas partes da Bíblia. E inclui aqui também o evangelismo a pessoas deficientes visuais e surdas. De acordo com essas informações, atualmente temos um total de 6,8 bilhões de pessoas no mundo que já tiveram acesso à Bíblia. Isso equivale a 89% da população mundial. Quer dizer que 11%, que é menos de 1 bilhão, ainda não tem acesso à Bíblia. Mas o desafio ainda é grande, porque esses 11% representam mais de 3 mil idiomas. Para ter uma ideia, o tempo investido para traduzir só o Novo Testamento pode levar de 10 a 50 anos, dependendo da complexidade da língua. No mundo todo, fica ainda mais complicado estabelecer números confiáveis. O que sabemos é que este evangelho do reino está sendo pregado em todo o mundo e como testemunho a todas as nações. E então, no tempo certo, virá o fim. Ore por aqueles que empenham nessa missão de traduzir a Bíblia para novos idiomas e entregue suas vidas por esse propósito. Bom, e esses são os 4 sinais que antecedem a segunda vida do Senhor. Se você sentir que esse vídeo vale a pena, compartilhe com alguém para que ela também seja tocada pelo Espírito Santo para entregar sua vida a Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima.